Era uma manhã de segunda-feira, daquelas em que a cidade parecia respirar pressa. Carros buzinavam, janelas se abriam, vozes se cruzavam, mas dentro da imensa mansão dos Vasconcelos, o silêncio era cortante, quase cruel. Helena, de 27 anos, ajeitava a alça gasta da bolsa, simples que trazia consigo, respirava fundo e empurrava o pesado portão de ferro. Era seu primeiro dia de trabalho naquela casa. Faxineira, contratada às pressas depois que a última pedira demissão em lágrimas, Helena não sabia ao certo o que a aguardava, mas o aperto no peito já avisava que nada ali seria fácil. A mansão era suntuosa, paredes brancas reluzindo ao sol da manhã, colunas imponentes, jardins milimetricamente aparados. Um lugar que parecia saído de um conto de fadas, mas cujo dono, como logo descobriria, transformava tudo em pesadelo. Augusto Vasconcelos, bilionário respeitado nos negócios, era temido por quem convivia com ele. A imprensa o chamava de tubarão das finanças. Dentro de casa, os funcionários o chamavam de o carrasco. Alto, sempre impecável no terno, olhar frio como vidro, palavras afiadas que cortavam mais que lâmina. Diziam que já havia feito cozinheiras chorarem só por esquecerem um talher fora do lugar. Helena atravessou o hall e sentiu o eco dos próprios passos, como se a mansão fosse um labirinto que testava sua coragem. Ao chegar à sala principal, encontrou a governanta Dona Odete, uma senhora de cabelos presos num coque rígido, expressão cansada de quem já vira de tudo naquela casa. "Você é a nova faxineira?" perguntou sem muita cerimônia. Helena assentiu. Odete suspirou. "Boa sorte, aqui até respirar. Precisa de permissão." Antes que pudesse responder, uma voz ecoou do andar de cima, grave, autoritária, cortante. "Quem é essa? Quem mandou trazer gente?" Sem me avisar, Helena se encolheu, mas era tarde. Augusto desceu os degraus, como se cada passo fosse calculado para impor poder. O relógio caríssimo no pulso brilhava sob a luz, mas seus olhos eram o que realmente pesavam. Fixaram-se nela como se já estivessem julgando cada detalhe. "Então é você a substituta?" perguntou, o tom carregado de desprezo. "Espero que saiba limpar melhor do que se veste. Aqui não há espaço para incompetência." O rosto de Helena queimou. Quis responder, mas engoliu seco. Precisava daquele emprego, não. Podia arriscar. "Sim, senhor, vou dar o meu melhor." Augusto soltou um riso, curto, irônico. "Todas dizem isso. Nenhuma aguenta um mês. Vamos ver quanto. O tempo dura." E saiu, deixando no ar um rastro de arrogância que sufocava. O coração de Helena pulsava acelerado, mas dentro dela uma chama teimava em não se apagar. O que ele não sabia, o que ninguém ali imaginava, era que ela carregava um segredo capaz de mudar tudo. Um segredo que não envolvia dinheiro, mas algo infinitamente mais poderoso: conhecimento. Helena havia sido obrigada a abandonar os estudos na juventude para trabalhar, mas nunca deixara de aprender. Em horas roubadas do descanso, lia livros de filosofia, estudava línguas com manuais usados, mergulhava em tudo que pudesse expandir sua mente. Falava francês, italiano e inglês com fluência autodidata, sabia resolver problemas complexos de matemática, entendia de história como poucos professores, mas nunca contou a ninguém, porque no fundo sabia que quem carregava o uniforme de faxineira raramente era visto além da vassoura que segurava. Naquela casa, sua inteligência passaria despercebida, pelo menos até o dia em que a verdade fosse revelada de forma inevitável. Ao iniciar a limpeza, notou detalhes que outros talvez ignorassem. O quadro torto no corredor, a poeira acumulada nas frestas da biblioteca, o cheiro de mofo em um canto da sala que denunciava infiltração. Era meticulosa, quase obsessiva, e isso não passou despercebido por Sueli, a cozinheira.
Menina, cuidado. Aqui até o que você faz certo pode virar errado se o patrão quiser. Alertou num sussurro. Helena apenas sorriu de leve, mas por dentro sabia que sua hora chegaria. E ela não tinha ideia do quanto estava perto. O primeiro jantar foi seu. Verdadeiro teste. A mesa de vidro, os cristais refletiam a luz dourada, os pratos eram servidos como em restaurantes 5 estrelas. Augusto sentou-se com a filha Isabela, de 10 anos, menina de olhar triste e silencioso. Desde que perdera a mãe, quase não falava. Helena observava de longe, limpando discretamente um canto quando Augusto se irritou. Isabela, fale com seu pai. Você não vai ficar muda a vida toda. A menina abaixou a cabeça. O silêncio cortou a sala como lâmina. Augusto suspirou pesado e ergueu o tom. Você me envergonha até em casa. Helena sentiu o coração apertar. Não suportava ver aquela criança assim. Num impulso, deixou escapar baixinho. Ela só precisa de paciência. Mas Augusto ouviu. O que disse? Rosnou. Helena gelou. Nada, senhor. Eu ouvi muito bem. Agora, além de faxineira, é psicóloga. A mesa silenciou. Helena abaixou os olhos, pronta para ser demitida ali mesmo. Mas Isabela, pela primeira vez em meses, ergueu o rosto e sussurrou. Papai, ela só quis ajudar. Augusto ficou atônito. A menina havia falado. Helena mal acreditava no que via. O olhar dela e da criança se cruzaram e por um instante a faxineira foi mais poderosa que o bilionário. E esse foi apenas o início. Porque a partir daquele momento, nada mais seria igual. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Helena permaneceu acordada no pequeno quarto dos fundos que lhe haviam destinado. Não era mais que uma antiga despensa adaptada, com cama estreita, armário de ferro e uma janela mínima que mal deixava o vento entrar. O corpo pedia descanso, mas a mente estava em turbilhão. A voz de Isabela ecoava dentro dela, aquela frase simples, quase tímida, mas que tinha o peso de um milagre. Papai, ela só quis ajudar. A menina, que há meses não abria a boca para ninguém, escolhera falar por causa dela. Helena sabia que aquilo não tinha sido por acaso. Havia um elo invisível entre as duas, um elo que não podia ser explicado em palavras. Deitada, ela lembrava do próprio passado, do irmão mais novo, perdido para uma doença que os médicos nunca conseguiram curar. Das noites em claro em que ela, ainda adolescente, embalava o menino para que parasse de chorar, da promessa silenciosa que fez quando ele se foi. Se algum dia encontrasse outra criança sofrendo, faria de tudo para aliviar aquela dor. Talvez fosse por isso que tinha sentido necessidade de defender Isabela. Talvez fosse por isso que o destino a tinha colocado justamente naquela casa. Na manhã seguinte, o clima parecia mais pesado do que nunca. Augusto evitava olhar para a filha como se estivesse irritado com a lembrança de tê-la ouvido falar. A governanta caminhava apressada pelos corredores e os empregados trocavam olhares, silenciosos, temendo o humor do patrão. Helena começou sua rotina de limpeza com a mesma calma de sempre, mas cada passo ecoava em sua cabeça como se estivesse em campo minado. Quando entrou na sala de leitura para arrumar os livros, encontrou Augusto ali, sentado, com um copo de uísque nas mãos, mesmo sendo apenas 9 horas da manhã, o olhar fixo na lareira, perdido em pensamentos. Helena pensou em recuar, mas ele falou sem tirar os olhos do fogo. Como fez minha filha falar ontem? Ela hesitou. Não fiz nada, senhor Augusto. Finalmente a encarou, e por um segundo Helena sentiu o peso daquele olhar penetrante, frio, acostumado a dominar. Mas por trás da rigidez havia rachaduras. Havia um homem quebrado ali, embora escondesse bem. Ele riu curto. Você se acha muito especial, não é? Cuidado. Aqui dentro, qualquer passo em falso pode te custar tudo. Helena respirou fundo e continuou limpando.
fingindo não se abalar, mas por dentro sentia a batalha começando. Nos dias seguintes, Isabela passou a procurar Helena de forma discreta. Pequenos gestos, uma pergunta simples na cozinha, um olhar curioso enquanto ela varria o jardim, um sorriso tímido quando passava pelo corredor. A menina estava renascendo, e cada palavra que dizia era uma vitória contra o silêncio que a aprisionava. Os outros funcionários percebiam e começaram a tratar Helena com uma mistura de respeito e esperança. Mas Augusto, em vez de se alegrar, ficava cada vez mais incomodado. Era como se a presença daquela mulher simples colocasse em xeque sua autoridade de pai, de chefe, de bilionário acostumado a comprar soluções. Até que veio o jantar de gala. A cada trimestre, Augusto reunia empresários, políticos e investidores na mansão, não apenas para confraternizar, mas para exibir seu poder. Era um espetáculo calculado, champanhes caríssimos, pratos assinados por chefes renomados, música ao vivo. Funcionários eram treinados para que nada saísse do protocolo. Naquela noite, Helena trabalhava dobrado, garantindo que tudo estivesse impecável. Enquanto recolhia discretamente taças vazias, ouviu um dos convidados comentar, rindo: "Dizem que o senhor Vasconcelos não consegue fazer a filha falar nem com todo o dinheiro do mundo." O riso foi geral. Augusto endureceu o semblante, mas não respondeu. Helena, que passava atrás, apertou os dedos no pano que carregava. Isabela estava no andar de cima, escondida como sempre, longe dos olhares que a julgavam. Horas depois, quando o jantar se encerrava, Augusto resolveu levar os convidados até a biblioteca, orgulho da casa, para ostentar edições raras que colecionava. Entre elas, havia um manuscrito antigo em francês que ele sempre mostrava como troféu. Mas naquela noite, ao abrir o cofre de vidro, percebeu que não lembrava exatamente o conteúdo do texto. Um dos empresários, conhecedor da língua, comentou em tom provocativo: "Interessante peça, mas será que o dono realmente sabe o que está escrito?" Augusto sentiu o sangue ferver. Não podia demonstrar fraqueza diante deles. Foi quando Helena, que estava ao fundo, sem querer, deixou escapar em francês. É um poema sobre resiliência, sobre nunca desistir mesmo quando a noite parece não ter fim. Todos se viraram. O silêncio caiu, pesado. Augusto estreitou os olhos. "Você sabe francês?" Helena corou. Augusto fechou o cofre com força. "Volte ao trabalho, agora!" O tom era de ordem, mas a máscara de superioridade estava rachada. Helena obedeceu, mas sabia. Algo havia mudado naquela noite. Ela não era mais invisível. A partir dali, o jogo começou a se intensificar. Augusto, tomado por um misto de curiosidade e orgulho ferido, começou a testar Helena. Perguntava em inglês, italiano, lançava questões de matemática de forma provocativa. Tudo para provar que ela não era tão inteligente quanto parecia. Mas, para seu espanto, ela respondia com calma, clareza, sem vacilar. O que para ele era provocação, para ela era apenas naturalidade. E cada resposta correta aumentava ainda mais o desconforto dele. Mas havia algo que Augusto não percebia. Quanto mais tentava humilhá-la, mais revelava diante dos outros que ela era diferente. E Isabela, cada vez mais próxima de Helena, florescia como nunca. Começou a sorrir, a brincar, a falar, mais. Até mesmo riu alto em um almoço, coisa que não acontecia desde a morte da mãe. Aquilo mexia com todos da casa, menos com Augusto, que via sua autoridade desmoronando diante de uma simples faxineira. O clímax estava se aproximando, porque quanto mais ele tentava diminuir Helena, mais ela se tornava indispensável. Até que chegou o dia em que, diante de todos os convidados mais influentes, ela revelaria algo que não apenas mudaria sua posição na mansão, mas colocaria em xeque todo o poder que Augusto achava e a que controlava.
E foi nesse ponto que o destino mostrou que nenhum bilionário, por maior que fosse, podia escapar da verdade que uma mulher humilde carregava. A mansão estava diferente naquela semana. Os preparativos para o jantar beneficente tomavam cada canto, e todos os empregados sabiam que seria a noite mais vigiada do ano. Helena, mesmo acostumada a trabalhar sob pressão, sentia que algo se movia por baixo da superfície. Desde a noite em que traduzira o poema francês, Augusto a olhava como quem encara um enigma impossível de decifrar. Ele não conseguia mais tratá-la como invisível, e isso o incomodava. Era como se cada resposta dela fosse uma afronta à sua autoridade de homem poderoso, acostumado a ver todos se curvarem. Na manhã do evento, Helena estava ajoelhada no chão, encerando o piso da biblioteca quando a sombra dele se projetou sobre os livros. O coração dela acelerou, mas continuou, passando a flanela como se não tivesse percebido. A voz grave cortou o silêncio. Hoje à noite você fica onde deve. Ninguém precisa ver mais do que precisa ver. Ela engoliu a seco e respondeu apenas, sim, senhor. Mas Augusto não saiu. Caminhou até perto, inclinou-se sobre a escrivaninha e completou. Você pensa que engana quem? Foi esperta da última vez, mas aqui, dentro cada movimento seu pode ser o último. Helena não respondeu, mas as mãos tremiam. No fundo sentia que ele estava com medo, e o medo de homens como Augusto sempre vinha disfarçado de ameaça. Quando a noite chegou, a mansão parecia um palácio. Os lustres acesos refletiam nos mármores polidos, os jardins estavam iluminados por tochas altas e os carros importados se alinhavam diante do portão como uma exposição de poder. Helena circulava com a bandeja nas mãos, discreta, atenta, invisível como deveria ser. Mas por mais que tentasse desaparecer, os olhos de Augusto a caçavam no meio da multidão. No centro do salão, os convidados riam alto, brindavam, trocavam favores, escondidos em apertos de mão. Entre eles estava Richard Campbell, investidor, inglês de fala pausada e olhar calculista. Um homem conhecido por testar aqueles que se aproximavam. Augusto precisava dele. Era a peça-chave de um contrato bilionário. Quando Campbell se aproximou da lareira, observando os livros expostos como troféus, lançou a pergunta que desmontaria o teatro preparado. Senhor Vasconcelos, dizem que aprecia literatura. Gostaria de saber qual mensagem de Os Miseráveis mais o... Marcou? O salão silenciou. As palavras cortaram o ar como uma revelação. Todos os olhares se voltaram para ela. Campbell sorriu, satisfeito. Exatamente, uma lição universal. Os convidados murmuraram em concordância. Augusto fechou os punhos, a face endurecida pelo constrangimento. Quem lhe deu permissão para falar? A voz dele ecoou no salão, carregada de fúria. Contida, Helena baixou os olhos, o coração martelando. Perdão, senhor, não quis desrespeitar, apenas respondi. Campbell interveio calmo, mas firme. Não vejo desrespeito algum, vejo clareza. Essa moça disse em uma frase o que muitos não conseguem em discursos inteiros. Alguns convidados riram. Discretamente, outros assentiram. A máscara de Augusto se quebrava diante de todos. E foi então que algo ainda maior aconteceu. Do alto da escada, Isabela observava. A menina, que raramente deixava o quarto, desceu devagar, cada passo hesitante, até que atravessou o salão e segurou a mão de Helena com firmeza. Ela não é só faxineira, papai. Ela é minha amiga. Ela me entende. O salão inteiro prendeu a respiração. Isabela falara em público, diante de dezenas de pessoas. Helena sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Augusto ficou petrificado. O poder, o dinheiro, a pose de homem, inalcançável, tudo desmoronava diante daquela cena. Basta, gritou, a voz mais alta do que pretendia, tentando recuperar o controle. O espetáculo acabou. Todos para a sala de jantar.
Mas já era tarde, todos haviam visto. Todos haviam entendido que a figura central daquela noite não era ele, mas a menina que falara e a mulher humilde que lhe dera voz. Horas depois, quando os convidados já se despediam com comentários abafados sobre o que presenciaram, Augusto se trancou na biblioteca. O destino havia mudado o rumo naquela casa. O orgulho do bilionário estava ferido e o coração da menina havia escolhido um novo porto seguro. Nada mais seria igual. E no silêncio da madrugada, uma certeza pairava sobre todos: o verdadeiro confronto ainda estava apenas começando. A madrugada seguinte ao jantar parecia mais longa que todas as outras. O silêncio pesado da mansão escondia o turbilhão que se formava no coração de Augusto. No escuro da biblioteca, sentado em sua poltrona de couro, ele revivia cada detalhe da humilhação que sofrera diante dos convidados. O sorriso de Campbell ao ouvir a resposta de Helena, o riso contido dos empresários, os cochichos abafados, a mão de Isabela segurando a da faxineira. Nada o feriu mais do que aquilo. Seu orgulho, construído sobre anos de poder e riqueza, havia sido atravessado por uma mulher simples que ousara falar sem permissão. Ao amanhecer, os empregados perceberam que a fúria do patrão não seria fácil de conter. Helena, cansada da noite longa, foi chamada à biblioteca logo cedo. As mãos dela tremiam ao bater a porta, mas manteve a cabeça erguida. Augusto estava de pé, olhando pela janela, ainda com a mesma roupa amarrotada da noite anterior. Quando se virou, os olhos não escondiam a raiva. Você me expôs diante de homens que sustentam este império. Você acha que pode falar quando quiser, como se fosse parte desta família? Esqueceu seu lugar, Helena. Você é apenas a faxineira. Ela respirou fundo, tentando controlar a voz. Eu não quis ofender, senhor, só respondi porque vi que o senhor precisava. A frase foi como gasolina no fogo. Augusto avançou, a voz grave reverberando. Eu não preciso de você para nada. E a partir de hoje, quero distância entre você e minha filha. Você não vai mais entrar no quarto dela, não vai mais ler histórias, não vai mais segurar sua mão. Entendeu? As palavras foram punhais. No andar de cima, Isabela ouvia escondida atrás da porta entreaberta. Cada palavra dita pelo pai era uma ferida nova. Quando Helena apareceu no corredor, a menina correu e a abraçou. Você não pode ir embora, eu preciso de você. Helena se ajoelhou, acariciando o rosto da criança. Eu também preciso de você, mas seu pai mandou me afastar. Não posso desobedecer. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Então eu vou desobedecer por nós duas. Durante o dia, a tensão se espalhou como veneno. Augusto dava ordens secas, evitava cruzar com Helena, mas vigiava cada movimento dela com olhos de águia. No entanto, quanto mais tentava impor distância, mais percebia que a ligação entre sua filha e a empregada se fortalecia em silêncio. À noite, quando Augusto entrou no quarto de Isabela para dar boa noite, encontrou a menina abraçada a um caderno. No canto da página estava escrito em letras grandes: Helena é minha família. A ira subiu-lhe à garganta. Ele arrancou o caderno das mãos da filha. Pare de escrever esse nome. Você não entende. Mas essa mulher está envenenando sua mente. Isabela, com lágrimas escorrendo, respondeu com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Quem envenena minha vida é o Senhor, papai. Augusto congelou. Nunca ouvira a filha enfrentá-lo assim. Saiu do quarto batendo a porta, mas no fundo algo dentro dele tremia. A voz de uma criança havia dito a verdade que ele não queria aceitar. Nos dias seguintes ele elaborou seu plano, mas havia algo que Augusto não calculava. O olhar vigilante de Sueli, a governanta leal que em silêncio anotava tudo no seu caderno velho. Ela via a injustiça crescer e sabia que chegaria o momento de escolher um lado. Naquela noite, Helena se deitou
no colchão fino de seu quarto simples, o coração apertado, o corpo exausto. Sabia que o destino havia mudado. A vida que levava até então estava prestes a ser esmagada pelo peso da fúria de um bilionário ferido. Mas no fundo, em meio ao medo, uma chama permanecia acesa. A certeza de que o amor inocente de uma criança era mais forte do que qualquer ameaça. E naquela mansão, todos sentiam que uma batalha invisível havia começado. Uma batalha de poder contra verdade, de orgulho contra compaixão, de dinheiro contra amor. E ninguém podia prever até onde essa guerra chegaria. O dia nasceu com um vento morno que carregava cheiro de terra molhada, como se a cidade quisesse lavar a história. Antes que ela acontecesse, Helena acordou com o envelope no colo, o coração batendo em um compasso que não era de medo, era de responsabilidade. Augusto estava na varanda da biblioteca, camisa aberta no primeiro botão, o olhar perdido num ponto que não existia. Isabela ainda dormia. O sol entrava de lado e batia no rosto dele, revelando uma fadiga que terno nenhum conseguia cobrir. Helena parou a 2 passos, o envelope nas mãos. Achei isso no fundo de uma moldura, atrás do meu armário, disse. E o silêncio entre os dois pareceu ganhar uma forma visível. Ele não se mexeu por um segundo que valeu um ano inteiro e então estendeu a mão. Reconheceu a caligrafia antes mesmo de romper o papel. Lara. Aquilo quebrou uma parte do rosto dele que ninguém via. A parte que não mandava em ninguém. Leu sem pedir licença, em pé com a respiração tropeçando. Lara escrevia como quem fala com quem ama. Se eu não estiver, você vai querer transformar o luto em aço. Não faça isso com a nossa filha. A casa aguenta o seu silêncio, Augusto, mas a Isabela não. Um dia, alguém de uniforme vai tocar o seu orgulho como um sino. Não fuja dessa pessoa como se fosse um assalto. Pode ser um socorro. Confie na verdade pequena que aparece nos corredores, não no poder grande que compra silêncio. Quando a mansão estalar, escolha a gentileza. E, por favor, não venda o que não se recupera, a alma da casa. Ele parou, apertando o papel sem perceber. A pele do rosto se mexeu como quem tenta engolir pedra. Helena, quieta, olhava para os dedos dele e pensava na mulher que escreveu aquilo, sabendo que um dia as palavras seriam tudo o que restaria dela. Obrigado, ele disse tão baixo que o mundo quase não ouviu. Ela sempre soube dizer o que eu insistia em não escutar. O celular vibrou no bolso de Augusto antes que o silêncio terminasse. Disse a sentar. Walter, ele ignorou. Vibrou de novo. Ignorou. A terceira vibração veio com uma mensagem curta, fria. Vai se arrepender, Augusto. Respirou fundo, guardou o telefone sem responder e voltou os olhos para o envelope como quem segura uma âncora no meio do mar. Você me trouxe isso? Não. Sei o que fazer com isso agora, mas sei que não vou esquecer. Ela ia dizer que não fez mais do que a obrigação, mas a frase morreu porque o portão da frente explodiu em vozes. Sueli entrou correndo. Tem imprensa no portão. Muita. E alguém andou falando coisa que não presta. Em minutos, a fachada virou um palco de microfones e lentes famintas. As manchetes já estavam escritas antes de qualquer confirmação. Bilionário demite. Segurança por amante. Da mansão, vídeo mostra empregada mandando na casa. Investidor estrangeiro. Suspende acordo após escândalo. As palavras caíam sobre a família como granizo. Augusto ordenou que mantivessem os portões fechados, mas as perguntas atravessavam o ferro e entravam nas janelas. Helena sentiria vergonha se fosse culpa. O que ela sentiu foi um misto de raiva e proteção. Isabela apareceu no topo da escada, assustada. Um vulto pequeno segurando o livro. Gasto. Helena subiu 2 degraus de uma vez e a abraçou antes que o barulho a
alcançasse. Olha para mim, disse segura. Você está segura. O telefone de Augusto tocou de novo, agora com um número internacional. Não era Campbell. Era um advogado de Milão representando o fundo italiano. A diretoria quis reunião imediata. 3 conselheiros, 2 por vídeo, um presente, todos eles homens que conheciam balanços melhor que pessoas. A pauta veio com o verniz da prudência e a faca da covardia. Afastamento preventivo da funcionária envolvida. Nota pública com pedido de desculpas pelo tumulto. Revisão do quadro de segurança. Em português claro, entregar um bode e manter os negócios respirando. Augusto olhou para as faces nas telas e se viu, anos antes, quando confundir controle com justiça lhe parecia natural. Ninguém será afastado para satisfazer manchete plantada, disse, sem elevar a voz. Temos evidência de manipulação. Se querem proteger a companhia, me ajudem a proteger a verdade. O conselheiro mais velho pigarreou, incomodado. A opinião pública não lê cadernos, Augusto. Ele encostou a carta de Lara na mesa, sem mostrar, apenas sentindo a textura do papel com o dedo. A minha filha lê. Enquanto os homens discutiam, Walter plantava erva daninha no terreno fértil dos boatos. Encontrou-se com um jornalista de site ávido por sangue. Entregou um pendrive com recortes de câmeras, milho de pipoca de filme ruim. Helena entrando na biblioteca. Helena perto do corredor norte. Helena falando baixo com Sueli, sem som, parecia conspiração. Helena de bandeja na varanda enquanto homens assinavam papéis. Não assinaram, mas a imagem dizia que sim. Junto com os vídeos, meia dúzia de frases feitas. O bilionário caiu na mão da empregada, segurança demitido por proteger o patrimônio. Investidor inglês sai assombrado. Em 2 horas, a primeira matéria estava no ar com o título que os dedos do ódio adoram digitar. A faxineira que comandava o bilionário. Nos comentários, gente que nunca lavou o próprio prato tinha opinião sobre dignidade. Pedro do TI correu até Sueli com os olhos arregalados e um pendrive novo na mão. As imagens originais limpam tudo. Eu consigo provar o corte, a manipulação, os timestamps falsos. Sueli assentiu, com a calma de quem suspeitou isso antes de todo mundo. Então, a gente não grita, a gente mostra. Em minutos, ela e Pedro estavam na biblioteca com Augusto e Helena, as paredes segurando um silêncio que parecia uma mão aberta para ancorar a verdade. O vídeo rolou, o cursor passou frame a frame por cima das edições, as linhas de tempo piscavam saltos. A versão crua mostrava uma mulher trabalhando, uma criança procurando abrigo, um homem quase cometendo um erro que não cometeu. Divulga isso agora, Augusto ordenou. No canal oficial, e eu falo junto. Por um segundo, Helena o olhou como quem encara um animal selvagem que decidiu, por milagre, não morder. Vai colocar seu rosto? Ele assentiu. Eu sou o dono da casa. O dono da casa tem que aparecer para dizer que a casa não mente. A live foi improvisada, sem luz perfeita, sem cenário. Augusto começou com a voz limpa, sem o tom de aço. O que circula aí fora é mentira. Quem trabalha na minha casa merece respeito. Quem manipula a imagem para destruir mulher humilde e criança merece processo. Eu não vou afastar ninguém. E sim, quase assinei um contrato ruim, não assinei. E sei quem salvou. Guardem isso, a verdade tem nome e rosto. Ele virou o rosto para o lado, como se fosse falar o nome de Helena, mas ela negou com a cabeça. Pequena, pedindo que ele poupasse a exposição. Ele entendeu. A verdade tem as mãos de quem limpa a sua mesa enquanto você fala bonito. A transmissão estourou as janelas. Parte do público riu, parte se irritou, parte teve vergonha de ter acreditado antes, porque reconhecer erro é dureza que poucos músculos aguentam. O site do boato editado tirou a matéria do ar, trocando por uma nova que dizia em atualização, como se rasgar a primeira,
página apagasse a tinta do que já tinha sido lido. A tarde trouxe cheiro de chuva e gente demais atrás do portão. Uma mulher gritou: "Protejam a criança!" Como se a criança não tivesse nome. Helena sentiu o estômago virar não pelo grito, mas pelo vulto que se movia na lateral da casa, aquele atalho por onde quase ninguém passava. "Fica com ela", disse para Sueli, entregando Isabela nos braços mais seguros que já viu. Desceu sozinha para o corredor que o vento escolhia para entrar. Walter estava lá, de jaqueta preta, capuz meio erguido, a cara de quem perdeu um jogo e quer destruir o tabuleiro. "Você estragou minha vida", ele cuspiu. Helena pensou em dizer que foi ele quem estragou a própria vida quando escolheu mentir, mas preferiu outra coisa. Tem uma menina aqui dentro que já perdeu metade do que tinha. Você quer levar o resto?" Ele riu, feio. "Eu quero ver teu chão ceder." Levantou o celular. "Às 6, sobe o vídeo. Uma edição que nem o seu Teizinho vai conseguir derrubar." Ela não recuou, mas o corpo soube que estava diante de uma esquina onde a rua acaba e o abismo começa. "Por quê?" perguntou. E a pergunta saía maior do que ela. Alcançava um homem com orgulho ferido e bolsos vazios. "Porque ninguém humilha o Walter e fica em pé", disse. E naquela hora ela entendeu. Não se tratava dela. Nunca fora. Era sobre o espelho rachado de um homem que prefere quebrar a casa do que encarar a própria fissura. Sueli apareceu atrás de Helena como uma árvore que de repente decide se mover. "Pode subir esse vídeo que se diz. Antes sobe esse documento no fórum da polícia." Mostrou o caderninho aberto, páginas fotografadas, horários, setas, nomes, a cópia do vídeo original salva. Em nuvem, a prova de que a mentira tinha CPF. "E se não bastar, tem outra coisa", completou Pedro, surgindo com uma coragem que não sabia que possuía. Um pendrive na mão, como quem carrega um talismã. "A conversa que você teve ontem com o blogueiro?" O microfone do portão pegou o áudio inteiro. "Vamos destruir a faxineira", foi o que você disse. 6 vezes. Walter piscou devagar. O susto quebrou um osso invisível. A máscara de ameaça deu lugar a uma máscara de cálculo. "Vocês não vão ter tempo", disse. Mas pela primeira vez, a frase não parecia arma, parecia desespero. No meio do corredor, uma porta se abriu, fazendo ranger a memória da casa, e Augusto apareceu com o telefone na orelha, o olhar cortando o corredor como luz. "Delegado, sou eu. Tenho um caso de difamação, manipulação de evidência, coação. O material vai chegar em 5 minutos. Desligou e olhou Walter nos olhos, sem grito, sem espuma. "Se você queria me atingir, conseguiu. Só não entendeu que, quando a gente esvazia uma mentira, sobra a nossa cara. Olha a sua." Walter baixou o celular por reflexo. Não havia onde esconder a própria expressão. Saiu com passos rápidos, a jaqueta raspando na parede como bicho que foge ferido. "Ele não acabou", Pedro disse baixinho. "Eu sei", respondeu Helena, "mas agora a verdade tem relógio também." 5h58. O céu, escuro antes da hora por conta da chuva, parecia cúmplice de alguém. Sueli levou Isabela para o quarto e fechou as cortinas. "Vai dar tudo certo?" a menina perguntou, e Sueli respondeu com a única coisa que uma mulher que sustenta casas sabe responder. Quando tudo parece maior do que as paredes, vai dar o que a gente fizer. Dar. No térreo, Augusto, Helena e Pedro estavam diante de um notebook, o cursor do mouse pousado no ícone publicar, de um vídeo com cópia de segurança em 3 servidores. "Se ele subir, a gente sobe também, e mais alto", disse Pedro. Helena olhava para o relógio como quem abre uma janela para ver se a chuva respeita a casa. 5h59. O celular de Augusto vibrou. Número privado, uma voz desconhecida, masculina, estrangeira. Seria uma pena se a opinião pública estragasse negócios tão promissores. "Podemos ajudar a conter por um preço." Augusto não respondeu. A ligação caiu no poço do silêncio.
6 em ponto. A notificação chegou como um soco no vidro. Vídeo novo. Em tendência. A verdade sobre a faxineira da mansão. O dedo de Pedro. Desceu o scroll. O rosto de Helena ficou na tela, recortado, aproximado, descontextualizado. Valiam-se até de um riso dela numa tarde antiga para parecer deboche num momento grave. Publica, disse Augusto sem hesitar, e o vídeo da casa entrou no ar com o título Sem firula que só a coragem consegue. Escrever as imagens integrais sem corte. Se essa parte te prendeu, comenta aqui o que você faria nessa situação. Não esquece de deixar o like para apoiar a continuação dessas histórias. Isabela desceu com o livrinho no peito e se enfiou no meio deles, como quem escolhe onde ficar numa tempestade. "Tô com fome", disse, e a frase era uma linha reta jogada num mar de ondas. Tortas. Sueli apareceu com pão e sopa, a casa voltando a cumprir funções de casa. Augusto respirou, olhou Helena e percebeu uma verdade que a carta de Lara já tinha escrito: quando a mansão estala, é a gentileza que segura o teto. Então o celular de Helena vibrou. Um número desconhecido, mensagem curta, sem assinatura. "Se você pensa que acabou, lembre da carta. Eu sei o que tem nela." O frio que subiu pela espinha dela não tinha nada a ver com a chuva. Alguém além dele sabia. Alguém que não devia saber. Ela ergueu os olhos devagar. Encontrou os de Sueli e depois os de Augusto. O barulho da água lá fora ficou ainda mais alto, e no meio do barulho, uma pergunta cresceu como se tivesse nascido dentro das paredes. Quem, além de Lara, poderia conhecer aquelas palavras antes que fossem lidas? A resposta não viria naquela hora, e se viesse, tinha cara de tempestade maior. O amanhecer trouxe mais silêncio do que alívio. Helena acordou antes do sol, com a sensação incômoda de que algo a observava mesmo em seu sono. A mensagem recebida na noite anterior não saía da sua mente. "Se você pensa que acabou, lembre da carta. Eu sei o que tem nela." A frase martelava como um aviso e uma ameaça ao mesmo tempo. Sentada na beira do colchão, ela apertou os joelhos contra o peito e respirou fundo. Aquilo não era apenas um recado. Era a prova de que alguém, em algum lugar, tinha acesso ao segredo que deveria ter morrido com Lara. Na sala de jantar, Augusto já esperava. O olhar dele estava mais sombrio que o habitual. Sobre a mesa, ao lado da xícara de café intacta, repousava o celular com a tela acesa, exibindo a mesma mensagem que ela havia recebido. Não havia como negar. Ele também fora atingido. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo desordenado. A carta era de Lara. Foi encontrada dias depois da morte dela. "Eu aguardei. Nunca mostrei a ninguém, exceto..." A voz falhou, e Helena percebeu a hesitação. "Exceto quem?" Ela insistiu. "Exceto Sueli. Ela estava lá quando o envelope chegou." O coração de Helena disparou. A governanta, a mulher de confiança que parecia sempre saber mais do que dizia. Nesse instante, passos se aproximaram. Sueli entrou carregando a bandeja de frutas, com o mesmo ar calmo de sempre. Mas por trás daquele semblante, Helena jurava ter visto um lampejo de nervosismo. "Dona Sueli", disse Augusto, a voz mais firme. "Precisamos conversar. Sobre a carta da Lara." A mulher congelou por um segundo, mas logo recuperou a postura. "Eu anotei tudo, senhor, como sempre. O envelope chegou, entreguei nas suas mãos. Não sei mais do que isso." Helena observava em silêncio, tentando decifrar cada gesto, cada tremor sutil nas mãos que repousavam sobre a bandeja. O dia seguiu pesado. Isabela, sensível às tensões da casa, percebeu que algo estava errado. Tentou brincar no jardim, mas notou o olhar distante do pai, os suspiros contidos de Helena e a rigidez de Sueli. "Vocês estão brigados?" ela perguntou, a voz infantil quebrando o clima. Helena sorriu, acariciando os cabelos da menina. "Não, querida. Só estamos preocupados, mas vai ficar tudo bem." À tarde, Augusto recebeu uma ligação que aumentou ainda mais a tensão.
Do outro lado da linha, a voz grave de um jornalista anunciava: Senhor Vasconcelos, recebemos documentos anônimos relacionados à herança da sua filha e à carta da sua falecida esposa. Quando contou a Helena, ela sentiu as pernas vacilarem. A carta agora estava em mãos erradas. E o pior, não sabiam até onde o conteúdo tinha sido exposto. Sueli entrou logo depois, trazendo seu caderno gasto. Eu precisava mostrar isso, senhor, disse, abrindo nas páginas antigas. Ali estavam anotações de datas, horários e pequenas observações aparentemente banais. Mas em uma delas, escrita 3 anos atrás, lia-se: Senhora Lara recebeu visita misteriosa. Homem de terno claro, sotaque estrangeiro. Augusto empalideceu. Você nunca me contou isso. Sueli suspirou. Na época pensei que fosse apenas um amigo dela. Mas agora acho que era algo maior. Helena sentiu um arrepio. E se esse homem fosse a chave para tudo? E se fosse ele quem agora manipulava os fios por trás da carta? Naquela noite, o portão da mansão recebeu uma visita inesperada. Um envelope branco deixado discretamente sem campainha, com o nome de Augusto escrito em letras maiúsculas. Dentro, uma cópia perfeita da carta de Lara, acompanhada de uma nova mensagem. Você pode esconder da sua filha, mas não de mim. A verdade sempre volta. Augusto rasgou o papel em pedaços, mas Helena, rápida, guardou discretamente um fragmento com a caligrafia de Lara. Sabia que cedo ou tarde aquilo seria a única arma que restaria. Isabela apareceu na porta nesse instante, segurando seu ursinho de pelúcia. Papai, por que você está bravo? Na madrugada, Helena mal conseguiu dormir. A sensação de estar sendo vigiada era real demais. Em seu quarto simples, ouviu passos leves no corredor. Abriu a porta e encontrou Sueli parada, o caderno junto ao peito. Moça, cuidado! Tem gente aqui dentro que não quer que você descubra a verdade. Helena engoliu. Seco. A senhora está falando de quem? A governanta hesitou, mas respondeu. De todos. Até dele. E apontou discretamente para o escritório de Augusto, onde a luz permanecia acesa, apesar da hora. Helena fechou a porta, com o coração disparado. Agora não sabia mais em quem confiar. O bilionário que a ameaçava e protegia ao mesmo tempo, a governanta que sabia demais e escondia ainda mais, ou a sombra de Lara que parecia caminhar pelos corredores mesmo, depois da morte. Na manhã seguinte, jornais estamparam manchetes insinuando segredos escandalosos sobre a família Vasconcelos. A carta perdida da herdeira. O que o bilionário esconde? As palavras ecoaram como um terremoto. O império de Augusto começava a balançar. E no centro de tudo, Helena sentia que a rede se fechava sobre ela também. Enquanto Isabela desenhava sozinha no quarto, rabiscando corações e escrevendo o nome Helena ao lado do seu, uma nova sombra se aproximava do portão da mansão. Um homem de terno claro, olhar penetrante, sotaque estrangeiro, o mesmo descrito nas anotações antigas de Sueli. Ele ergueu os olhos para a fachada iluminada e sorriu discretamente, como quem voltava para terminar um jogo inacabado. O amanhecer trouxe mais silêncio do que alívio. Helena acordou antes do sol, com a sensação incômoda de que algo a observava mesmo em seu sono. A mensagem recebida na noite anterior não saía da sua mente. Se você pensa que acabou, lembre da carta. Na sala de jantar, Augusto já a esperava. O olhar dele estava mais sombrio que o habitual. Sobre a mesa, ao lado da xícara de café intacta, repousava o celular com a tela, e acesa, exibindo a mesma mensagem que ela havia recebido. Não havia como negar, ele também fora atingido. Você sabe o que isso significa? Ele perguntou sem preâmbulos. Helena permaneceu em silêncio por alguns segundos, tentando adivinhar até onde poderia se arriscar. Significa que alguém está mexendo com algo que nem eu entendo completamente. Augusto, o senhor sabe o que tinha nessa carta?
Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo desordenado. A carta era de Lara. Foi encontrada dias depois da morte dela. Eu aguardei. Nunca mostrei a ninguém, exceto... A voz falhou e Helena percebeu a hesitação. Exceto quem? Ela insistiu. Exceto Sueli. Ela estava lá quando o envelope chegou. O coração de Helena disparou. A governanta, a mulher de confiança que parecia sempre saber mais do que dizia. Nesse instante, passos se aproximaram. Sueli entrou carregando a bandeja de frutas com o mesmo ar calmo de sempre. Mas por trás daquele semblante, Helena jurava ter visto um lampejo de nervosismo. Dona Sueli, disse Augusto, a voz mais firme, precisamos conversar sobre a carta da Lara. A mulher congelou por um segundo, mas logo recuperou a postura. Eu anotei tudo, senhor, como sempre. O envelope chegou, entreguei nas suas mãos. Não sei mais do que isso. Helena observava em silêncio, tentando decifrar cada gesto, cada tremor sutil nas mãos que repousavam sobre a bandeja. O dia seguiu pesado. Isabela, sensível às tensões da casa, percebeu que algo estava errado. Tentou brincar no jardim, mas notou o olhar distante do pai, os suspiros contidos de Helena e a rigidez de Sueli. Vocês estão brigados? Ela perguntou, a voz infantil quebrando o clima. À tarde, Augusto recebeu uma ligação que aumentou ainda mais a tensão. Do outro lado da linha, a voz grave de um jornalista anunciava: Senhor Vasconcelos, recebemos documentos anônimos relacionados à herança da sua filha e à carta da sua falecida esposa. Queremos a sua versão antes de publicar. Augusto quase derrubou o telefone. Quem entregou isso a vocês? Gritou. Mas a resposta foi seca. Não podemos revelar fontes, só queremos confirmar se a carta existe. Ele desligou furioso. Quando contou a Helena, ela sentiu as pernas vacilarem. A carta agora estava em mãos erradas. E o pior, não sabiam até onde o conteúdo tinha sido exposto. Sueli entrou logo depois, trazendo seu caderno. Gasto. Eu precisava mostrar isso, senhor, disse, abrindo nas páginas antigas. Ali estavam anotações de datas, horários e pequenas observações. Aparentemente banais, mas em uma delas, escrita 3 anos atrás, lia-se: Senhora Lara recebeu visita misteriosa. Homem de terno claro, sotaque. Estrangeiro. Augusto empalideceu. Você nunca me contou isso. Sueli suspirou. Na época pensei que fosse apenas um amigo dela, mas agora acho que era algo maior. Helena sentiu um arrepio. E se esse homem fosse a chave para tudo? E se fosse ele quem agora manipulava os fios por trás da carta? Naquela noite, o fragmento com a caligrafia de Lara. Isabela apareceu na porta nesse instante, segurando seu ursinho de pelúcia. Papai, por que você está... Bravo? Foi a mamãe que escreveu? O silêncio pesou ainda mais. Augusto ajoelhou-se diante dela, mas não teve coragem de responder. Helena aproximou-se e abraçou a menina, sussurrando: um dia você vai entender. Mas por enquanto, só confie que estamos lutando por você. Na madrugada, Helena mal conseguiu dormir. A sensação de estar sendo vigiada era real demais. Em seu quarto simples, ouviu passos leves no corredor. Abriu a porta e encontrou Sueli parada, o caderno junto ao peito. Moça, cuidado, tem gente aqui dentro que não quer que você descubra a verdade. Helena engoliu seco. Senhora está falando de quem? A governanta hesitou, mas respondeu. De... Sombra se aproximava do portão da mansão. Na manhã seguinte, a mansão parecia respirar um silêncio diferente, como se pressentisse a tempestade que se aproximava. Os jornais ainda circulavam com as manchetes sobre a carta perdida. Jornalistas cercavam os portões em busca de uma declaração, e Augusto trancava-se, cada vez mais em sua biblioteca, tentando conter uma queda inevitável. Helena, enquanto passava pano no corredor, observava discretamente o movimento. Sentia na pele que o perigo não vinha apenas de fora, mas de dentro. E a figura do homem de terno claro não saía da sua mente.
Às 10 horas em ponto, o portão se abriu para um carro preto importado. O motorista desceu com formalidade, abriu a porta traseira e dele saiu o mesmo homem descrito nas páginas antigas de Sueli. Alto, cabelos grisalhos, bem penteados, olhar calculista. O sotaque estrangeiro ficava evidente até nos gestos contidos, na forma de acender um charuto, como se cada movimento fosse parte de um ritual. Helena, escondida atrás da cortina, observou-o atravessar o jardim e ser recebido por Augusto. Os dois se cumprimentaram de maneira seca, sem sorrisos. Aquilo não era reencontro de amigos, era um ajuste de contas. Na sala, Augusto trancou a porta antes de falar. Você não devia estar aqui. Massimo, o nome pairou no ar como um trovão. O homem sorriu de canto. E você não devia subestimar fantasmas do passado. Eu avisei que voltaria. E voltei. Helena prendeu a respiração. Máximo, então era esse o homem da carta. Por quase uma hora, as vozes abafadas ecoaram pela sala, fortes demais para serem ignoradas, mas sutis demais para serem compreendidas por quem escutava de fora. Helena arriscou aproximar-se da porta, coração aos pulos. O que conseguiu ouvir foi suficiente para transformá-la em alvo. Sem que percebesse, ela contou para você ou não. A voz de Máximo soava como lâmina afiada. Helena recuou assustada. Estava claro que havia algo maior na carta. Algo que ligava Lara não apenas a Augusto, mas também a Máximo. Um segredo que agora ameaçava ruir sobre todos. Quando o visitante partiu, deixando o ar impregnado com o cheiro do tabaco, Augusto saiu da sala, transtornado. Encontrou Helena ainda no corredor e a encarou com desconfiança. Você estava ouvindo? Perguntou, a voz carregada de fúria. Ela balançou a cabeça, tentando disfarçar o nervosismo. Eu só limpava aqui. Augusto se aproximou tão perto que ela pôde sentir o cheiro forte do charuto impregnado em sua roupa. Se eu descobrir que você sabe mais do que diz, não haverá lugar seguro para você nesta cidade. Helena desviou os olhos, mas a semente da verdade já estava plantada. Naquela noite, Sueli bateu à porta do quarto, simples de Helena. Trazia o caderno de anotações e uma expressão preocupada. Esse homem, eu me lembro dele, estava na mansão 2 semanas antes de Lara morrer. Eles discutiram feio, mas depois ela saiu sorrindo, como se tivesse tomado uma decisão. Eu anotei isso. Agora ele voltou. Isso não pode ser coincidência. Helena passou os olhos pelas páginas amareladas. As palavras de Sueli eram prova silenciosa de que Máximo carregava um pedaço da história que ninguém ousava revelar. Enquanto isso, Isabela percebia a ausência constante do pai, que se trancava em reuniões intermináveis. Procurava refúgio no colo de Helena, que a embalava com histórias inventadas para acalmar o medo. Helena, esse homem de terno claro que veio hoje, ele olhou para mim como se me conhecesse, sussurrou a menina. Helena estremeceu. A criança inocente e pura já captava a presença ameaçadora de Máximo. Do lado, de fora, a imprensa não dava descanso. Manchetes falavam em segredo internacional, aliança obscura e carta comprometida. Augusto, pressionado, convocou uma coletiva para tentar conter o escândalo. No fundo da sala de imprensa, uma figura discreta observava tudo. O próprio Máximo, com um sorriso quase imperceptível. Ele não precisava falar nada. Sua presença era suficiente para manter Augusto sob rédeas curtas. Quando a noite caiu, Helena encontrou embaixo da porta do seu quarto um bilhete dobrado. Reconheceu a caligrafia estranha. Você está no caminho errado, mas pode ser útil. Nos vemos em breve. O coração dela disparou. Agora não havia mais dúvida. Estava envolvida diretamente no jogo perigoso entre Augusto e Máximo. Ela correu até Sueli, mostrou o bilhete, mas a governanta apenas fechou os olhos e sussurrou. Menina, você entrou num fogo que pode queimar até quem nunca deveria.
Sofrer, proteja a criança. Se tudo ruir, só ela importa. Enquanto Helena absorvia aquelas palavras do outro lado da cidade, Máximo brindava em silêncio, com um copo de vinho caro, olhando a manchete do jornal. Vasconcelos está fraco e a chave está naquela faxineira. Seu sorriso frio deixava claro, o pior ainda estava por vir. A chuva da noite anterior tinha deixado jardim com cheiro de terra nova, mas a mansão acordou com o mesmo peso antigo. Perguntas de mais, respostas de menos. Os jornais dobrados no hall exibiam manchetes que misturavam veneno com poesia barata. E Augusto atravessou o corredor como quem passava por entre estilhaços de vidro. Helena, já de uniforme, encostou o pano na madeira da escada e ouviu, vindo da porta, o primeiro golpe do dia. Um envelope deslizou por baixo do portão, empurrado por dedos que desapareceram rápido demais. Helena sentiu um tremor percorrer o corpo. A carta tinha virado moeda de troca. Augusto amassou o papel, respirou fundo e disse apenas: "Ninguém sai." Parecia um pedido, mas era ordem. Sueli levou Isabela de volta para o quarto com a delicadeza de quem recolhe um pássaro doente. Pedro fechou as trancas eletrônicas. Helena ficou e, ficando, assumiu um lugar que não tinha nome. Foi quando o celular dela vibrou. De novo, mensagem de número desconhecido com a mesma assinatura, muda de sempre. Você tem duas escolhas: ajudar a consertar a história ou assinar a sua própria ruína. Encontro hoje 15 horas Café do Pórtico, sozinha. Helena mostrou a tela a Augusto. Ele pegou o aparelho como quem pega um fósforo aceso. "Ele quer você perto porque não consegue me dobrar", disse, e a voz não era de fúria agora, era outra coisa, algo perto do medo. "Se eu for, não vou só", respondeu Helena, e Augusto negou com a cabeça. "Ele pediu você ou sozinha. E desde quando eu faço o que pedem?" Sueli apareceu na porta como resposta, o caderninho aberto numa página velha. "Homem de terno claro. 2 semanas antes de Lara partir. Discutem." Ela sorri depois. "Sorrir? Depois de discutir?" disse Sueli. "É sinal de quem fecha decisão grande. Vai, Helena, mas leva o que ele não espera, ouvidos mais antigos que a maldade dele." O plano foi combinado no tipo de silêncio que só mulheres que já carregaram casas entendem. Helena iria sim, mas com um laço invisível preso à porta da mansão. Pedro rastrearia a localização. Sueli ficaria com uma chamada aberta, microfone mudo. Augusto, contra o próprio instinto de aço, aceitou porque a outra opção era pior. Às 3 da tarde, o Café do Pórtico parecia cenário de filme antigo. Paredes verdes, xícaras brancas, uma música que fingia normalidade. Máximo já estava à mesa, de costas para a janela, como quem evita que o sol lhe mostre as rugas da alma. Quando Helena se aproximou, ele sorriu com metade do rosto, o charuto apagado entre os dedos. "Você fica mais poderosa quando está cansada", disse, como quem oferecia elogio e ameaça no mesmo envelope. "Eu vim porque cansei de ver uma criança com medo", respondeu. Máximo avaliou a frase como quem pesa a moeda. "Então falemos de crianças. Você sabe por que sua presença o incomoda tanto? Porque Lara escreveu sobre você antes de você existir na casa dele. Não pelo nome, pelo tipo. Alguém de uniforme tocará seu orgulho como um sino. É você. E isso me serve." "Nada do que eu sou te serve", retrucou Helena e guardou a tremedeira no bolso, junto com a mão. "Serve sim. Você vai dizer a Augusto que a carta não é só conselhos, é um mapa. E o mapa aponta para mim." Helena inclinou a cabeça, como quem observa um bicho que finge ser gente. "E o que exatamente esse mapa mostra?" "Uma fundação constituída na Itália com recursos depositados por Lara em vida para projetos de educação no Brasil. Ela escolheu um trustee, eu." As palavras caíram na mesa como pedras. Helena manteve o rosto imóvel lá fora,
mas por dentro tudo se moveu. E por que isso viria numa carta que ele nunca leu inteira? Porque ele nunca quis que a gentileza entrasse. Eu entrei por outro lugar. Ele puxou do bolso um papel dobrado muitas vezes, mostrou um canto com carimbo e guardou antes que ela decifrasse o resto. Você pretende usar essa fundação para comprar controle sobre a casa, disse Helena. Não como pergunta. Eu pretendo cumprir a vontade de Lara, que ele nunca quis encarar, respondeu Máximo. E a frase vinha com perfume de meia-verdade. O garçom trouxe o café. Helena não tocou. E qual é o meu papel nesse teatro? Dizer à imprensa, no seu tempo, na sua voz limpa, que a criança que você diz proteger precisa de alguém que saiba o que Lara queria. Você quer que eu legitime o seu nome no coração da menina. Eu quero que você me abra a porta que ele trancou. Foi quando Helena percebeu o tamanho do jogo. Não era só contrato, não era só dinheiro. Era pertença, era símbolo. Se eu disser não, você vai cair com ele. A narrativa já está em curso. Ele deslizou outro bilhete. Um print de manchete pronta com foto de Helena numa montagem sórdida. A governanta que virou triângulo, a faxineira, intocável, negociava a filha do bilionário. O estômago de Helena virou. Eu processei gente por menos, ameaçou. Eu compro gente por mais, devolveu. Frase não foi alta, mas doeu como grito. De volta à mansão, Helena entrou com a tempestade nos olhos. Augusto já a esperava, Sueli atrás, Pedro com o notebook aberto, geolocalização apontando que tudo correu como planejado. Ele quer que eu diga ao mundo que a fundação é você. Helena soltou sem rodeios. Que Lara te escolheu. Augusto começou a rir. Riso curto, seco, que não servia para nada. Ele sempre quis isso, mesmo quando Lara ainda estava aqui. Ele mostrou um papel, disse Helena. Carimbos, algo que parecia contrato. Traga o papel, cortou Augusto. Ele não deixou o papel, replicou. Sueli respirou. Então vamos ao que temos. O caderno. Ela abriu a página da data antiga e outra que vinha logo depois, quase esquecida, com uma observação mínima. Ligação internacional, Lara. Chora, diz, não posso te dar isso, desliga. Augusto encostou as duas mãos. Na mesa, os nós dos dedos brancos. Ela não deu e ele veio buscar. Agora. O telefone de Pedro apitou. Alerta de mídia. Subiu a nota exclusiva de um site que amava escândalo. Italiano misterioso volta ao Brasil para cumprir desejo oculto de Lara. No parágrafo seguinte insinuavam Helena como mensageira de boas causas, usando uma foto dela com Isabela no colo tirada através do muro. Eles vão te usar, disse Augusto, simples como são simples as sentenças verdadeiras. Vão nos usar, corrigiu Helena, mas a gente escolhe onde quebra. Começou então um dia que parecia feito de 10. Augusto chamou seu advogado criminal e um civil. O criminal, homem de voz curta, disse: guarde tudo, não falem com ninguém sem eu ler antes. O civil, um estrategista de reputação, apertou o nó da gravata e falou em narrativa proativa. Sueli, ouvindo a palavra narrativa, escreveu no caderno história que bate na gente. Isabela, alheia por instinto, desenhava uma casa com 3 pessoas de mãos dadas. Se essa parte te prendeu, comenta aqui o que você faria nessa situação. Não. Esquece de deixar o like para apoiar a continuação dessas histórias. À tarde, Máximo deu seu próprio show. Apareceu num programa de entrevistas de fim de tarde, daqueles que perguntam sorrindo coisas feias. Não disse nomes, disse o bastante. Há uma vontade póstuma sendo ignorada. Eu vim garantir que uma criança tenha o que sua mãe planejou. O apresentador lambeu os lábios. E há alguém atrapalhando? Há orgulho, sempre há, respondeu. Mas há também pessoas novas, surpreendentes, que parecem ouvir a carta. A câmera exibiu uma sombra de imagem de Helena desfocada, como se o acaso tivesse no captado. Pedro desligou a televisão com raiva que não sabia bem onde pôr. Ele é
Bom de palco, disse. Quem vive de mentira precisa ser. Nem sempre. Corrigiu Sueli. Tem gente ruim que nem sabe atuar. Esse sabe, cuidado dobrado. No meio disso, Marcelo, o assistente financeiro, pediu para falar. Entrou, suando, com papéis nas mãos. Chegaram notificações da Itália. A tal fundação existe mesmo, criada por Lara, mas... Ele folheou. Tem uma cláusula. Qualquer alteração de trustee dependeria do consentimento do representante legal da beneficiária. Augusto ergueu os olhos. Beneficiária? Isabela, respondeu. Marcelo, como quem dá ao mundo uma tradução óbvia e devastadora. Sem o consentimento do representante legal da beneficiária, o trustee não muda nada. E o representante legal é eu, disse Augusto. E por um instante o homem que gostava de vencer em silêncio encontrou uma paz besta no próprio nome. Então, por que ele precisa de mim? Perguntou Helena, como quem dá corda para que a lógica se enforque. Porque ele não quer que eu consinta, Augusto respondeu. Ele quer que a rua me force, que a cidade diga deixa, que a menina peça. A palavra menina ficou no ar como balão preso por um fio. Helena olhou para a escada, onde Isabela costumava surgir sem fazer barulho. Enquanto a gente existir inteiro aqui dentro, ela disse, a rua não manda. E quando a rua entrar? Perguntou Pedro do canto. Ninguém respondeu, porque a resposta estava na tela do telefone de Augusto. Medida cautelar requerida. Visitação extraordinária solicitada por parente de confiança da falecida Lara. O nome de Máximo não aparecia, mas um procurador assinava com papelada demais para ser coincidência. Ele vai pelo juiz, suspirou o advogado civil. E quando papel não entra pela porta, o homem vem pelo telhado. O entardecer trouxe um vento estranho que batia nos vidros como se pedisse licença. Isabela adormeceu no sofá com o ursinho na mão. Sueli a cobriu e ficou ali, sentinela de histórias. Pedro espalhou cabos e telas, montou um perímetro digital que dava orgulhos tolos. Augusto caminhava pelos corredores sem saber onde pôr as mãos. E Helena foi até a biblioteca e abriu o envelope de Lara mais uma vez. Com os dedos, sem abri-lo de novo. Repetiu de memória as palavras que já tinha visto, como quem reza não para alguém, mas com alguém. Quando a mansão estalar, escolha a gentileza. Escolher gentileza não era dar a outra face para ser esbofeteada. Era encontrar a porta que não quebra. Voltou para a sala e disse algo que não parecia plano, mas era. Amanhã cedo, eu e Sueli vamos ao cartório procurar registro da fundação. Depois ao consulado. Quero ver os papéis nos olhos. Se for verdade que Lara quis isso, vamos achar a versão inteira, não o recorte dele. E vamos falar com a irmã de Lara. Ela sabe de coisas que ficaram faltando. Augusto assentiu, rendido a um método que não era o seu, mas que naquele momento era tudo o que havia. Eu vou com vocês, disse, e Sueli, sem levantar o rosto, cortou. O senhor vai para a reunião com o Campbell e segura o negócio longe de quem quer pegar. Cada um segura um. E Pilar, a casa fica de pé assim. Ele sorriu de leve pela primeira vez em dias. Um sorriso que não pedia desculpa nem licença. Só reconhecia quem segurava o teto com as mãos. Tá bom. De noite a cidade cantou sirenes longe demais para significar perigo real, mas perto o bastante para acordar traumas velhos. Helena desceu para pegar água e encontrou Pedro cochilando em cima do teclado. Colocou uma manta sobre os ombros dele e por um segundo encarou o próprio reflexo no vidro da janela. Não se reconheceu inteira e se reconheceu mais uma mulher que ninguém tinha convidado para salvar coisa alguma. Salvando o que podia. O celular vibrou de novo, mensagem curta, agora sem máscara. Você não está entendendo. Eu não preciso de consentimento quando a opinião pública consente. A manhã seguinte prometia ser um ringue com juízes e advogados segurando as cordas. Helena e Sueli
Acordaram antes do sol, tomaram café forte, colocaram nos bolsos os documentos que ainda nem sabiam se serviriam. Augusto vestiu o terno menos barulhento que tinha e guardou a carta. Gilara no bolso interno, lado esquerdo, perto do coração, porque às vezes os lugares simbólicos ajudam os lugares reais. Pedro preparou os arquivos para uma publicação programada. Se as coisas desandassem, às 10h05 subiriam novas. Peças, carimbos, detalhes, a prova de que a fundação existia, mas o trustee não era dono de ninguém. Isabela acordou e perguntou se o dia tinha escola. Hoje, não, disse Sueli. Hoje a gente estuda a vida. A menina fez que sim, com aquela seriedade que crianças reservam para coisas que a gente acha que elas não entendem. Posso desenhar a mamãe? Pode, respondeu Augusto, e foi a primeira vez que a palavra mamãe não rasgou o ar da casa, costurou. Na porta, antes de entrarem no carro, Helena sentiu um arrepio que não era de frio. Olhou para a rua e viu, do outro lado, um homem encostado num poste com um jornal na mão e o olhar interessado demais. Não era Máximo, era outro. O tipo de outro que não tem nome, só função. Ela segurou o batente, prendeu o cabelo atrás da orelha e disse para Sueli: se acontecer qualquer coisa fora do combinado, a gente não corre, a gente para. Sueli amassou o caderninho contra o peito e respondeu: quem corre cai, quem para enraiza. Entraram no carro. Motorista ligou o motor. A rua abriu como se fosse normal, 5 quadras. Depois, surgiram 2 motos na lateral, não rápido, apenas junto demais. Sueli segurou o banco. Helena manteve os olhos no retrovisor. O semáforo fechou na esquina do cartório. As motos pararam, uma de cada lado. Por um segundo, o mundo segurou o fôlego. O homem da moto à esquerda baixou a viseira, batucou de leve no vidro, um toque de quem conhece a língua da ameaça, e mostrou um envelope igual ao do café do pórtico, mas com uma diferença. Um selo vermelho, com as iniciais LF. Lara Ferraz, o sobrenome de solteira. Helena estendeu a mão e o motociclista, sem dizer palavra, apenas entregou e arrancou. Abriu ali no banco, com dedos que sabiam ser firmes quando a vida queria. Que tremessem. Dentro 2 linhas, caligrafia inconfundível de Lara. Se ele voltar, escolha a palavra, não o grito. Se ele tentar tomar a casa, mostre a chave. Debaixo, desenhado à mão, um pequeno símbolo que ela já tinha visto no fundo de uma foto antiga da biblioteca, um lírio estilizado. Helena ergueu o bilhete para Sueli e as duas se olharam com a mesma pergunta acesa. Ah, chave. Que chave? O semáforo abriu e a cidade voltou a se mover como se nada tivesse acontecido. Mas dentro do carro, tudo tinha mudado de tamanho outra vez. Porque quando os mortos escrevem para os vivos, não é para poesia, é para mapa. E você que está acompanhando cada batida dessa história me diz: a chave que Lara desenhou é um lugar, um cofre, um nome ou algo que sempre esteve diante de todos? O dia amanheceu com o céu carregado, nuvens pesadas que pareciam prenunciar tempestade. Helena acordou com a sensação de que o peso daquela chave repousava não apenas em sua mão, mas em todo o seu destino. A pequena peça metálica, com o desenho de um lírio gravado no centro, parecia pulsar cada vez que ela a segurava, como se guardasse em silêncio uma verdade perigosa. Augusto a observava de longe. Desde a revelação do bilhete e do símbolo, seu semblante se tornara ainda mais duro. Ele conhecia aquele emblema, mas se recusava a admitir. Não é nada, apenas um detalhe da Lara, dizia. Mas seus olhos, sempre que a chave aparecia, denunciavam um medo profundo. Helena percebeu. E se Lara tivesse deixado ali um mapa? E se aquele objeto fosse a prova final de algo que poderia destruir Augusto e ao mesmo tempo libertar Isabela de um destino sombrio? Enquanto isso, Sueli, com seu caderno de anotações, fazia ligações silenciosas no corredor.
Helena a flagrou sussurrando, com alguém ao telefone. Sim, encontrei, mas ela ainda não sabe como usar. Ao perceber a presença da jovem, Sueli fechou o caderno rapidamente e sorriu de forma mecânica. Coisas do mercado, menina. Nada com que se preocupar. Mas a desconfiança já estava plantada. Naquele mesmo dia, Máximo reapareceu, desta vez em plena luz, cruzando os portões da mansão como se fosse dono do lugar. Vestia terno cinza claro, óculos escuros e um sorriso calculado. Trouxe consigo uma pasta preta. Augusto, precisamos conversar e não será em segredo desta vez. Helena, ao ouvir a voz grave ecoando pelo hall, sentiu o corpo gelar. Máximo não era mais apenas uma sombra do passado. Agora era uma ameaça declarada. Na sala, diante de jornalistas previamente avisados, Máximo abriu a pasta. A imprensa enlouqueceu. Perguntas surgiam de todos os lados, mas Augusto encerrou a coletiva abruptamente, mandando expulsar os repórteres. Quando as portas se fecharam, Helena correu até ele, segurando firme a chave no bolso do avental. Esse cofre existe, Augusto. A encarou com olhos duros. Não se meta, isso é entre mim e ele. Mas ela não recuou. É entre todos nós agora, porque eu tenho a chave. O silêncio que seguiu foi sufocante. Sueli, que observava tudo de longe, apertou o caderno contra o peito, como se confirmasse mentalmente cada anotação que fizera ao longo dos anos. Helena percebeu o tremor nos lábios da governanta. A senhora sabia. Desde o início não sabia, acusou. Mas Sueli apenas baixou os olhos, murmurando, algumas verdades são mais perigosas do que parecem. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. A chave brilhava na mesinha de cabeceira, iluminada pela lua que entrava pela janela. Isabela se aproximou de mansinho carregando o ursinho. Helena, tive um sonho. A mamãe dizia para seguir a flor branca, que lá estaria a resposta. A menina falava com a inocência de quem não entendia o peso da própria revelação. Mas Helena sentiu o coração apertar, o lírio, o símbolo da chave. Decidida, Helena procurou Augusto ao amanhecer. Precisamos abrir esse cofre, seja onde for, seja o que tiver dentro. Só assim vamos acabar com o jogo dele. O bilionário hesitou, mas a determinação da jovem o venceu. Concordou, não sem antes lançar um aviso. Seja o que for que encontrarmos, pode destruir mais do que você imagina. A busca começou pela antiga propriedade da família. Uma chácara abandonada nos arredores da cidade, onde Lara costumava passar tardes solitárias antes de morrer. O coração dela disparou. Augusto, tenso, observava de braços e cruzados. Se abrir, não haverá volta, disse. Helena engoliu seco, mas girou a chave. O som metálico ecoou no silêncio da tarde e a base da fonte se deslocou, revelando um compartimento secreto. Dentro, uma caixa de ferro antiga, pesada, com o mesmo símbolo gravado na tampa. Sueli, que os acompanhava, discretamente fez o sinal da cruz. É o cofre da Lara. Eu sabia que existia, mas nunca pensei que fosse real. Helena ajoelhou-se, respirando fundo, e abriu a caixa. Lá dentro, documentos amarelados, fotos antigas e no topo uma pasta vermelha com a inscrição: para quando a verdade não puder mais ser escondida. Helena estendeu a mão para pegar, mas Augusto a segurou pelo braço. Não leia. É meu dever proteger essa família. Ela o encarou firme. É meu dever proteger sua filha. E puxou a pasta com força. Quando abriu, encontrou papéis que revelavam negócios obscuros entre Augusto, Máximo e políticos estrangeiros. Havia contratos de importação, movimentações bancárias e cartas trocadas em segredo. Lara, ao que parecia, descobrira tudo e escrevera aquela última confissão como seguro contra uma tragédia. Augusto empalideceu. Se isso for revelado, tudo acaba. Minha carreira, meu nome, o
futuro da Isabela. Helena, com lágrimas nos olhos, respondeu: se ficar escondido, alguém vai continuar pagando o preço. Inclusive sua filha. Enquanto discutiam, Sueli fez um gesto súbito, apontava para a estrada. Helena agarrou a pasta e a chave, guardando contra o peito. Não podemos voltar para a mansão. Ele vai nos encontrar. Precisamos sumir. Augusto, dividido entre proteger sua reputação e salvar o que restava da família, hesitou por segundos preciosos. Sueli o empurrou pela manga. Decida, homem. Se ficar, será tarde demais. O carro parou bruscamente diante da chácara e Máximo desceu com passos firmes, cercado por 2 seguranças. O sorriso frio estampava confiança. Vejo que encontraram o tesouro. Muito bem. Agora, entreguem. Helena recuou instintivamente, segurando a pasta contra o peito. Augusto colocou-se à frente, tentando bloquear a visão, mas Máximo apontou direto para ela. Não adianta. Sei que a menina tem e não vou pedir 2 vezes. Isabela, que havia sido trazida na viagem contra a vontade de Helena, espiava de dentro do carro de Augusto. Seus olhos inocentes captaram o perigo e em silêncio lágrimas desciam pelo seu rosto. A tensão explodiu quando um dos seguranças avançou tentando arrancar a pasta. No meio da fuga, Helena tropeçou e caiu. Mas antes que o guarda pudesse tomar a pasta, Isabela saiu correndo do carro e se jogou sobre ele, mordendo-lhe o braço com todas as forças. O homem gritou, largando Helena por instantes preciosos. A menina, com o rosto molhado de lágrimas, sussurrou: corre, Helena. Ela se levantou e continuou a corrida, atravessando o terreno até alcançar uma velha capela, abandonada nos fundos da chácara. Empurrou a porta de madeira carcomida e entrou trancando-se lá dentro com a pasta. O coração batia tão forte que parecia explodir. Do lado de fora, os passos de Máximo se aproximavam, lentos, implacáveis. A sombra dele surgiu na fresta da porta. Não adianta se esconder. Essa verdade é minha por direito. Lara queria que fosse eu a usá-la, não você. Helena, ofegante, apertou a pasta contra o peito e fechou os olhos. A chave ainda estava em sua mão, fria, pesada como uma sentença. Ela sabia que em segundos a porta seria arrombada. E pela primeira vez, sussurrou em voz alta, quase como oração: se alguém me escuta, proteja a criança. No instante seguinte, o som seco da madeira cedendo ecoou pela capela. A escuridão foi invadida pela figura de Máximo, e a verdade, enfim, estava prestes a ser arrancada das mãos dela. A madeira cedeu com um estalo que pareceu cortar o ar em 2 metades. Máximo entrou primeiro, o chapéu na mão, o olhar tão frio que até as velas gastas pareciam querer apagar. Atrás dele, um dos seguranças, e o cheiro de terra úmida invadindo a capela como se o próprio chão tivesse vindo assistir. Helena recuou até encostar as costas no altar, a pasta apertada contra o peito como se fosse um bebê, a chave com o lírio escondida na palma da mão. Acabou, ragazza, ele disse sem pressa. A voz macia, o veneno dentro. Esse cofre sempre foi meu destino. Lara me escolheu. E você é uma atriz inesperada num palco que não é seu. Ela olhou fixo, sem piscar. Se fosse seu, você não precisaria de plateia. Ele sorriu torto. Toda a verdade precisa ser vista para vencer. Entregue. Do lado de fora, Augusto lutava contra o segundo segurança com uma fúria que vinha mais do medo do que de coragem. Sueli gritava por ajuda e ao mesmo tempo fazia o que sempre fez melhor, pensava. Ela sabia que gritar chamaria vizinhos, mas naquele pedaço de mundo só havia campo. Então correu para a lateral da capela e puxou a sineta antiga que ainda pendia de um nicho e badalou com força, como quem diz para os vivos e para os mortos que a hora tinha chegado. O som cortou-o. Ar ameaçou a chuva, alcançou o ouvido de quem precisava ouvir. Dentro, Helena.
Respirou uma só vez, profunda, e lembrou do bilhete de Lara. Se ele voltar, escolha a palavra, não o grito. Antes de você tocar nisso, ela disse, erguendo a pasta, houve uma coisa, 5 minutos. Depois você leva o que quiser. Máximo curvou a cabeça com impaciência elegante. 3, ela assentiu. 3. Abriu a pasta devagar, pegou o primeiro envelope. Não o dos contratos, mas um menor, com uma fita fina e o perfume de lavanda muito antigo. É para quando a verdade não couber mais na garganta, leu, a voz firme por milagre. Se estiveres lendo, é porque estalaram as paredes. Não deixe o orgulho tirar de Isabela aquilo que dinheiro nenhum repõe. A paz. Máximo gesticulou. Basta! E deu um passo, a mão estendida. Nesse meio passo, Helena viu, na madeira do altar, um baixo relevo gasto. Um lírio, as pétalas ligeiramente assimétricas. O desenho do bilhete. A chave queimou dentro da mão como se pedisse. Ela recuou meio palmo. Encostou os dedos no relevo, procurou com a ponta do tato o encaixe que a memória da pedra ainda guardava e encontrou. Abertura. Mínima, só para quem sabe que uma flor pode ser fechadura. Ela enfiou a chave, girou outra vez e abriu. O cheiro antigo de papel e ferro saiu como um fantasma educado. Dentro, pouca coisa. Uma carta curta com selo de cartório, uma cópia do instrumento de criação da fundação, um pendrive e uma foto. Sueli, que acabara de entrar sem que ninguém percebesse, fez o sinal da cruz. A foto mostrava Lara na mesma capela, o lírio ao fundo, Isabela ainda bebê no colo e uma legenda à caneta. A casa é aqui. Helena pegou a carta, rasgou a ponta com cuidado e leu alto para que até a pedra ouvisse. Eu, Lara Ferraz Vasconcelos, no pleno uso, nomeio como conselheira comunitária, com poder de veto moral sobre o trustee, a mulher que sustenta paredes com cadernos. O nome está no fundo desta carta. Virou a folha. Havia uma palavra só, escrita com aquela letra que o mundo inteiro perdera. Sueli. O tempo parou. Máximo. Perdeu a cor. Augusto, que entrara mancando e ofegante, segurou o batente e ficou de pedra, como se a própria capela tivesse decidido que ele faria parte da arquitetura. Sueli encostou o caderninho no peito e chorou sem barulho, as lágrimas abrindo caminho em um rosto que aprendeu cedo a esconder tudo o que não era serviço. Eu... Ela sussurrou como se pedisse desculpa por existir. Helena assentiu com os olhos. Ela escolheu você. Não o banco, não o estrangeiro, não o bilionário. A mulher do caderno. Máximo avançou, a máscara civilizada, numa rachadura feia. Esse papel não tem valor. Trustee é posto legal, não poesia. Helena ergueu o pendrive como quem ergue um pequeno estandarte. Então... vamos ao legal. Entregou o dispositivo para Augusto sem tirar os olhos de Máximo. Pedro fez backup remoto. Você que decide se o mundo ouve hoje ou amanhã. Máximo cerrou os dentes. Que há nesse brinquedo? Uma gravação. Lara leu a própria carta em vídeo e explicou a fundação, os limites, o porquê de não querer você. Você a pressionou uma vez, ela gravou para quando você voltasse e... voltou. O golpe atingiu o lugar certo. Ele deu 2 passos duros e estendeu a mão para arrancar o pendrive como se tirasse um espinho. Helena antecipou o gesto e puxou Augusto pelo braço, desviando ao mesmo tempo. O segurança tentou intervir. Sueli, com a força de 20 anos de escadas nas pernas, empurrou o homem para trás, de um jeito que o mundo não esperava de uma senhora. Ele tropeçou no degrau do corredor lateral. O badalo da sineta ainda vibrava no ar quando se ouviram sirenes distantes, respondendo tarde, mas respondendo. A sineta tinha achado ouvidos. Você não vai sair com isso. Rosnou Máximo, perdendo a música do português. Você não tem ideia do que o meu nome compra.
Seu nome não compra Lara, disse Augusto, a voz baixa, cravada de uma raiva que desta vez mirava certo. Antes que a polícia entrasse, Helena fez a última escolha do dia. Abriu a pasta, tirou de dentro o feixe de contratos sujos que provariam metade da sujeira de Augusto e encarou o bilionário como quem coloca um espelho na frente de um homem. Isso aqui te envergonha. Sim. Então vamos fazer direito. Você entra com isso, com o vídeo, com a carta, com tudo. Confessa o que é seu. Denuncia o que é dele. Deixa a justiça separar o que é culpa e o que é plano. E se prepare para perder o que não precisa para ganhar o que nunca teve. Paz. Ele olhou o papel, olhou a filha atrás no carro, viu o perfil de Lara na foto sobre o altar, a palavra Sueli como um alfinete no coração e assentiu. Eu faço. Quando os policiais atravessaram a porta, Máximo já ensaiava o teatro. Fui atacado. Abriu os braços. Venho proteger uma menor. O delegado que chegara informado pela chamada de Augusto e pelas peças que Pedro disparara no exato minuto em que as sirenes ligaram, levantou a mão num gesto que suspende mentiras. O senhor está detido por coação, agressão e tentativa de subtração de documento particular. E vamos cruzar seu nome com um pedido internacional. Teve gente de terno claro falando alto demais na TV. O segurança tentou fugir pela lateral. Deu de cara com 2 soldados e com a sineta ainda vibrando no osso do ouvido. Algemas não fazem barulho bonito, mas às vezes soam como música. No pátio da chácara, a chuva finalmente desabou, grossa, lavando poeira de telha e pecado, de concreto. Isabela correu até Helena encharcando o tênis, e os braços se encontraram no reflexo exato do primeiro abraço que tiveram, só que agora com a casa inteira assistindo. Acabou? Ela perguntou, a voz tremendo de um cansaço, maior que a idade. Acabou o que precisava acabar, respondeu Helena sem prometer milagre, porque paz verdadeira não aceita promotor mentiroso. Sueli encostou a testa no de Helena, como mulheres que sabem reconhecer quando o mundo não quebrou porque 2 mãos seguraram o teto. De volta à mansão, Pedro projetou na biblioteca o vídeo do pendrive, a porta fechada, só os 4 em presentes. A imagem tremeu um pouco no início, depois estabilizou com a luz de tarde, entrando pela janela de um lugar que elas reconheciam, a própria capela. Lara viva no vídeo como são vivas as coisas que a gente não consegue matar. Falava sem medo. Se você está assistindo, Augusto, é porque tomou coragem, ou alguém tomou por você. Máximo não é herói da nossa filha. Ele sabe fazer contas. Eu pedi conselho a ele para a fundação e descobri que conselhos dele sempre têm preço. Eu quis uma casa onde o dinheiro sirva, não mande. Por isso eu escrevi o nome da Sueli, porque tem gente que guarda a casa sem chave. Ela sorriu, aquele sorriso que ficara guardado atrás de molduras. E se alguém de uniforme tocar seu orgulho como um sino, abra a porta. Não tem nada de errado em admitir que a gentileza te salvou. O vídeo terminou com Lara beijando a testa de um bebê. Ninguém falou por 1 minuto inteiro. Augusto foi o primeiro a respirar de volta. Eu vou ao Ministério Público, disse baixo. Hoje, com meu advogado e com a Sueli. Sueli arregalou os olhos. A notícia correu à cidade por caminhos que notícia boa raramente encontra, com humildade e prova. O vídeo foi publicado na íntegra, sem cortes. E pela primeira vez em dias, os comentários vinham mais de gente que sabe calçar a própria sandália do que de quem gosta de cuspir sem lavar os dentes. Alguns pediram a cabeça de Augusto, outros justiça com pena de verdade. Quase todos reconheceram o que as imagens não deixaram negar, que uma mulher simples manteve de pé um lugar que quase virou só cenário, e que outra mulher, que já não estava, tinha escrito o roteiro da coragem com uma caneta que não borrava no choro. As audiências foram cansativas, como são as coisas sérias.
Teve manchete tentando torcer, teve advogado esperto tentando dobrar verbo, teve burocracia querendo dormir em cima de papel, mas teve uma casa que não mentiu. Augusto entregou o que era dele, assinou onde doía, devolveu vantagens que não eram limpas e ganhou de volta o direito de dormir sem acordar. Assustado com barulho de sirene, Máximo pegou o avião alugado no meio do processo, mas não chegou ao destino. Fronteira avisada é fronteira fechada. Foi trazido de volta algemado, sem charuto, sem plateia. O mundo tem dias justos, um mês. Depois, a sala da mansão tinha menos ouro e mais vento. As paredes pareciam respirar melhor sem tanta moldura pendurada, só para dizer que ali morava o importante. Na mesa, além de contratos novos, havia o desenho de Isabela, uma casa com 4 figuras de mãos dadas. Um bilionário sem terno, uma mulher com avental e sorriso de sábado, uma menina de laço, uma senhora com caderno e flor no cabelo. No canto, um lírio desenhado torto, porque desenhos de verdade nunca saem perfeitos. Augusto caminhou até a varanda com 2 xícaras. Entregou uma para Helena. Eu devo muito a você, ele disse. E dessa vez a palavra devo não tinha cheiro de cheque. Você deve a Lara, ela respondeu. E ao dizer o nome, não doeu mais. Só encheu o ar de um carinho antigo. E a você mesma, ele insistiu, os olhos pedindo licença para dizer mais, sem meter os pés onde não devia. Eu só fiz o que era preciso. Isso é mais raro do que parece. Ficaram em silêncio, ouvindo Isabela rir com Sueli no jardim, o badalo invisível da sineta que parecia ter ficado dentro deles. E agora? Helena perguntou. Porque toda história bonita precisa saber continuar, sem precisar de aplauso. Agora a gente faz o que combina com o que a Lara escreveu, ele disse. E apontou com o queixo para a rua, onde um portão um dia fechou gente demais. A fundação vai virar escola. Isabela correu até eles com o lírio seco que guardaram da capela. Posso pôr aqui? E apontou para o vaso grande da varanda. Pode, disse Helena, e pousou as mãos por cima das pequenas para abrir um buraco na terra. A flor vai nascer de novo? Vai, respondeu Sueli, chegando, com o caderno aberto e a expressão de quem aprendeu que flor também é. Documento. Mas só se a gente molhar todo dia. Gentileza é assim. Quando o sol começou a se deitar por trás dos prédios, a luz bateu no lírio e a varanda ficou com cara de promessa cumprida. Helena respirou sem pressa pela primeira vez em muito tempo. Não sabia o nome do que vinha depois, se era destino, se era só vida, mas sabia que quando a próxima tempestade viesse, não ia encontrar uma casa fingindo força, ia encontrar gente de verdade, segurando uma no braço da outra. E você que ficou aqui até o fim, me diz, a Lara foi justa em escolher a Sueli como chave da casa? O que você teria feito no lugar do Augusto? Confessado tudo como ele fez ou tentado salvar o nome até o fim? Comenta aqui embaixo, me conta a parte que mais te arrepiou. Deixa o like se a gentileza te tocou e se inscreve para acompanhar as próximas, porque tem muita história guardada pelo tempo, esperando a hora certa de bater na nossa porta.